Oiê, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a nossa calça ampla. Eu tô usando uma viscose listrada lá da Casa Boa Vista e você tem cupom de desconto e eu vou deixar aqui na descrição. O tecido que tu escolher para fazer a tua calça é o que vai dar o caimento da tua peça. Então, se tu escolher um tecido mais pesado, ele não vai ter tanto movimento quanto um tecido leve, como o que eu escolhi, que é uma viscose. Dá pra fazer com linho, sarja, tecidos mais de inverno, como tweed, dá para usar bastante a criatividade. E também dá para aproveitar o mesmo molde e fazer molde de bermuda ou short. Porque como ele é uma peça ampla, aqui na perna e no início da coxa também vai ser amplo. Então dá para aproveitar e diminuir a altura da nossa perna e fazer bermuda ou short também. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente tem que usar a nossa criatividade. Então, às vezes, colocar uma barra mais larga embaixo dá um toque mais legal para a peça, fazer um pesponto, fazer um detalhe, um bordado, ou até mesmo fazer sem bolso, por exemplo, e ficar uma peça mais clean, mais lisa, né? Enfim, dá para fazer muitas variações a partir de um único molde. E se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube e também quer fazer a nossa calça ampla com a gente, quer costurar junto, eu vou deixar aqui embaixo para te adquirir o teu molde e costurar aqui junto com a gente. Bom, se tu já pegou o teu molde, já imprimiu lá dentro da nossa plataforma, ou tu imprimiu na folha 4, tu vai ter que montar, que nem eu fiz. Eu montei com fita crepe, dá pra montar com fita durex, cola branca, cola bastão, enfim. Ou tu imprimiu pela plotter. A plotter é direto na gráfica, eles vão te entregar uma folha enorme e aí tu só vai recortar o formato do nosso molde. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é o corte do nosso tecido. Todos os nossos moldes lá da plataforma, eles têm a indicação do sentido do fio. Ó, nesse meu aqui da perna, tem uma flechinha bem no meio indicando o sentido do fio. Tá, mas o que significa o tal do sentido do fio? O sentido do fio é como a gente vai posicionar o molde no nosso tecido. E o sentido do nosso fio sempre fica paralelo à auréola do nosso tecido. Tá, mas o que é a auréola do nosso tecido? Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma viscose que eu comprei. Sempre que a gente compra um tecido, normalmente eles estão em rolos nas lojas, certo? Esse aqui é o sentido que o meu tecido estava enrolado. Então ele estava enrolado assim, e aí ele ia desenrolando nesse sentido, né? O meu que tem listras é mais fácil de entender. A auréola do nosso tecido é a lateral dele, porque no sentido vertical a gente pode cortar muitos e muitos e muitos metros de tecido. Agora, no sentido horizontal, ele tem um limite. O tamanho padrão é 1,40 m, ó, de uma ponta a outra, de uma lateral a outra. E as duas laterais têm a auréola do nosso tecido, tá? Normalmente ele é meio cheio dessa rebarbinha, às vezes ele tem vários furinhos, que é onde ele foi preso para ser esticado, às vezes para ser estampado. Às vezes ele tem uma linha branca, que é o fundo do tecido, quando é uma estampa digital. Enfim, a auréola do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Então, quando a gente vai cortar e posicionar o nosso molde no tecido, a gente vai esticar o nosso tecido na mesa, independente do lado avesso para cima ou do lado direito, e a gente vai posicionar o nosso molde a partir desse sentido do nosso fio. Então, vou ilustrar para vocês aqui. A auréola do meu tecido tá aqui, ó, paralela à bordinha aqui da lateral da minha mesa. E o sentido do meu fio nesse molde tá indicado assim, no sentido vertical. A única coisa que eu vou fazer é posicionar esse molde no mesmo sentido da auréola do meu tecido. E aí sim, depois de posicionar todos os moldes do meu tecido, ver que eu tenho tecido suficiente para fazer a minha peça, eu vou cortar. Então agora eu vou cortar todo o molde da nossa calça ampla e daqui a pouquinho a gente continua para ir para a melhor parte, que é costurar. Estamos com todas as partes da nossa calça cortadas e agora a gente vai separar as duas frentes, os forros do nosso bolso e o espelho. E a primeira etapa de costura que a gente vai fazer é posicionar o espelho com a parte da frente da nossa calça, unindo direito com direito. E aí, pelo lado avesso, que é o lado que vai ficar pra fora por enquanto, a gente vai passar uma costura de um pezinho aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa com as duas frentes e os dois espelhos.
Então, a gente vai posicionar aqui, essa aqui é a parte, espelho não, desculpa, com o forro do nosso bolso. Esses aqui são os forros do nosso bolso e aqui são os espelhos. Depois que a gente costurar aqui, quando a gente desvirar, o nosso bolso vai estar com o forrinho dele costurado. E aí sim a gente vai partir para a parte de colocar o espelho. Então, primeiro a gente vai pegar forro e frente da nossa calça, posicionar direito com direito e passar uma costura de um pezinho nos dois. Terminei aqui de unir frente da nossa calça com o forro do bolso. E agora eu vou fazer uma costura de segurança nesse forro. Então, aqui tá a minha frente e aqui tá o forro. Vou virar aqui do avesso para ficar mais fácil. Aqui a frente da minha calça, né, do lado avesso, e aqui o meu forro. Eu vou pegar essa costura do meio e vou jogar pro lado do forro e passar um pesponto bem aqui na pontinha. Eu acabei de fazer na outra e vou mostrar como é que fica. Aqui o lado interno, frente, forro. Ó o pesponto. Quase na costura. Ó. Tá? Pelo lado do forro. Então, a gente vai jogar essa costura pro lado do forro e vai passar um pesponto bem rente à costura. Só para segurar esse forro, pro nosso bolso não ficar com o forro puxando para fora. Acabei de assentar com o ferro de passar aqui as nossas costuras e as costuras dos pespontos que a gente fez. Ó como é que fica o acabamento. Lado interno da nossa calça e o lado externo. Ó aqui a parte do bolso, que bonito que fica. E agora a gente vai colocar o espelho do nosso bolso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, direito do nosso espelho com direito do nosso forro. Vai colocar por cima, vocês vão ver que vai encaixar bem certinho aqui toda a parte do bolso. E aqui vai sobrar, que aqui ele vai ser a continuação do corte da nossa frente da calça. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Direito do espelho do bolso com direito do forro do bolso. Mesma coisa. E agora eu vou passar uma costura só unindo o forro com o espelho do bolso, de 1 centímetro em toda essa volta aqui. Só nesses dois. E aí eu vou unir o espelho com o forro e, consequentemente, com a calça. Então, eu vou passar uma costura só nessas duas partes. Mesma coisa dos dois lados. Acabei de costurar aqui forro com espelho e já aproveitei e fiz uma costura de acabamento com o overlock. Se tu não tem overlock, pode ser o zigue-zague da máquina reta ou fazer um acabamento de viés. Só toma cuidado porque tecidos muito leves e muito transparentes, quando a gente faz um acabamento de viés, ele pode acabar aparecendo quando a calça estiver no corpo, né? Porque o viés deixa um pouquinho mais grossinho e aí às vezes ele vai aparecer. Mas eu acho o acabamento de viés lindo. Agora a gente vai unir esse nosso espelho do bolso, forro e frente. Ó, vocês vão ver que o espelho do bolso, ele é uma continuação da parte da frente da nossa calça. Então, agora a gente vai unir. Uma dica, se tu tá começando a costurar agora, todas essas costuras que tu for fazer, alfineta antes todas as partes que tu vai costurar, pra depois levar pra máquina alfinetado e ir tirando os alfinetes de pouquinho em pouquinho, pra te sentir um pouquinho mais segura na máquina, né? No início é mais difícil sem alfinete. E agora a gente vai, então, unir frente, forro e espelho do nosso bolso. A gente vai fazer uma costura de meio centímetro, tá? Unindo aqui. Vou mostrar assim, acho que fica melhor. Essa aqui é a frente, aqui por dentro tá o forro e aqui tá o nosso espelho. Então, a gente vai unir aqui meio centímetro e aqui embaixo meio centímetro, até onde vai o forro com o espelho. Só para unir, meio centímetro, porque a gente não quer que essa costura, quando a gente for unir com a parte da frente, com a parte das costas da nossa calça, apareça. Então, a gente vai fazer uma costura de meio centímetro. Vou mostrar como é que fica. Feito. Costura de meio centímetro, tanto na parte da lateral, quanto na parte de cima, unindo o bolso, espelho do bolso e forro do bolso. Ó. É como se agora tudo isso aqui fosse uma peça única. Só que, na verdade, a gente tem um bolso aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois a gente vai para a parte das costas. Agora que a nossa frente já tá pronta pra gente poder costurar nossa calça, a gente vai preparar as nossas costas. No nosso molde, vocês vão ver que tem a marcação de uma pence nas costas.
Eu acabei de passar essa marcação pro meu molde. Então, eu marquei aqui em cima 2 pontinhos, que é o início da minha pence, e esse pontinho aqui, que é o final da minha pence. Eu, normalmente, gosto de posicionar o molde em cima da minha parte cortada, marcar aqui com a mão, virar e vincar com a caneta. Tem quem goste de usar a carretilha, eu não sou muito fã. E, para quem tá começando, é legal marcar essa pence com uma caneta. Mas como esse meu tecido é muito claro, eu não vou marcar com caneta, porque a minha caneta para tecido acabou bem agora, que sai com o ferro, então eu não vou marcar. Porque se eu marcar com a caneta comum, como esse meu tecido é muito claro, tem chance de aparecer. E agora a gente vai pegar essas duas partezinhas de cima, essas duas marcações, a gente vai dobrar aqui no meio e vai encontrar essa partezinha aqui e vai vincar bem com o ferro de passar. As duas marcações de cima tem que se encontrar e a de baixo. E agora eu vou passar uma costura unindo dessa minha marcação até essa minha marcação aqui de baixo, tá? Uma dica para quando tu for fazer pence, começa por aqui e vem afunilando até aqui e não dá retrocesso, só sai do nosso tecido. Se tu tá começando, eu indico pegar uma régua e marcar com a caneta esse caminho que tu vai fazer com a costura, tá? Eu não vou marcar porque eu já expliquei, vou fazer a mesma coisa dos dois lados e aí a gente vai partir para a parte de costura da nossa calça, unir frente com costas. Pences das costas feitas, agora a gente vai unir costas e frente com o nosso zíper. Aqui eu tô usando o zíper invisível de 30 centímetros, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer para conseguir unir esse zíper, a gente vai pegar o nosso cos da frente e o nosso cos das costas e a gente vai colocar aqui direito com a frente e direito com as costas. E a gente vai passar uma costura só até metade da nossa parte das costas e até a metade da nossa frente. Só pra gente conseguir ter esse acabamento aqui do nosso cos, que vai ficar visível, pra gente poder prender o zíper e aí depois sim fechar os ganchos aqui com a outra parte da frente, o gancho com a outra parte das costas, e aí sim fechar com o cos. Então, primeira etapa, a gente vai passar aqui uma costura de um pezinho de máquina até mais ou menos a metade aqui da nossa frente, mesma coisa aqui, unindo o cos. Unir aqui o cos, que nem eu comentei, até a metade só, e agora a gente vai fazer a parte do zíper invisível. Então, primeiro de tudo, a gente precisa encontrar o meio desse cos, né, que é a parte menorzinha aqui dele, que é onde ele vai ficar dobrado, tanto na frente quanto nas costas, que é onde no final ele vai ficar assim, ó, na nossa calça, tá? O nosso zíper vai ficar aqui, né, unindo frente com costas pela lateral, então eu preciso marcar aonde ele vai encontrar essa marcação também. Marquei, agora abri o meu zíper, ele tá virado pra cima, então tá tudo virado com o direito pra cima. Vou abrir aqui o meu cos, abrir o meu cos. Vou pegar alfinete, vou pegar o meu zíper aqui, vou escolher primeiro o lado direito, né? O lado do zíper é opcional, tá? Eu tô colocando aqui que vai ficar no meu lado esquerdo, mas tu pode colocar no direito também. E vou virar ele direito com direito. Vou encontrar essa minha marcação que eu fiz aqui nessa do cos, que é onde vai ficar dobrado, e vou alfinetar bem todo o zíper, sem tensionar ele, para ele não ficar repuxado. Marquei aqui com o alfinete já, e agora eu vou usar um pé especial para aplicar zíper. Na minha máquina já vem, que é esse aqui, e vou passar um pezinho de máquina aqui bem rente ao meu zíper invisível. O zíper invisível, ele abre assim, ó, pra te poder passar a costura bem rente aos dentinhos, e aí sim ele ficar o mais invisível possível. Vou passar essa costura aqui dos dois lados, vou passar desse lado, depois vou fazer o mesmo processo aqui e eu já volto pra mostrar como é que fica. Acabei de unir aqui o zíper, tanto com
a minha frente quanto as minhas costas. Ó, aqui tá o meu bolso, então essa aqui é a minha parte da frente, aqui a parte das costas. E agora, pra gente dar esse acabamento do cos da nossa calça, a gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui com o cos das costas, que é esse meu aqui. Então, esse aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. O que que a gente vai fazer? Aqui com a parte da frente virada, a gente vai pegar essa pontinha e vai dobrar aqui pra dentro, tá? E nada mais, a gente vai dobrar o nosso cos aqui. Só que vocês estão vendo que essa costura aqui, que essa pontinha aqui, ela tá passando essa nossa pontinha do cos. O que que a gente vai fazer para deixar um acabamento bem legal? A gente vai pegar essa pontinha e vai dobrar ela, como se fosse a margem de um pezinho de máquina. E ela vai ficar alinhada aqui com essa costura de baixo. E a gente vai passar uma costura aqui para unir a parte de trás, a parte interna do nosso cos, nessa mesma costura que a gente uniu com o zíper. Por que que a gente fez essa dobrinha? Porque depois a gente vai desvirar o nosso zíper, e aí aqui na parte da frente, que essa dobrinha foi feita, a gente vai fazer um acabamento no nosso cos na parte interna. A gente vai dobrar ele e vai esconder essa costura do nosso cos e essa costura interna. O nosso cos vai ficar embutido, a nossa calça vai ficar embutida no nosso cos. Acabei de fazer aqui no cos das costas, ó como é que fica. E aí, aqui a parte interna, o nosso cos fica dobradinho pra dentro, porque depois a gente vai vir com o ferro de passar, dobrando todo esse cos e dobrando aqui pra dentro, pra gente passar um pesponto aqui. E aí, o nosso zíper fechado fica assim, o lado das costas, e agora eu vou fazer a mesma coisa no cos da frente. Feito aqui o acabamento do nosso cos com o zíper, então nosso zíper está fechado assim, e abertinho, ele vai estar embutido aqui a parte de cima do cos. Agora, nós vamos fechar essa parte de baixo aqui da lateral do nosso zíper. Então, a gente vai virar do avesso, vai essa pontinha do zíper deixar pra dentro e vai passar uma costurinha de um pezinho até a barra da nossa calça. A gente vai fechar, então aqui tá o zíper, e a gente vai fechar até lá embaixo. E fazer uma costura de acabamento. Overlock, zigue-zague ou acabamento de viés. Já temos aqui uma calça tomando forma, aqui parte lateral dela, ó, frente e costas, com o zíper e fechado até lá embaixo, já assentei com o ferro de passar essa costura, e agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra frente e com a outra costa, e agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte da frente e com a outra parte das costas. A única diferença é que não tem zíper, então vai ser mais fácil. Eu vou unir, ó, essa aqui é a minha parte da frente, o bolso tá aqui, o gancho tá aqui, vou colocar direito com direito. Vou colocar aqui direito com direito. Ó, os meus dois ganchos estão apontando para o mesmo lado. Vou colocar aqui pontinha com pontinha e vou passar uma costura reta até lá embaixo e fazer minha costura de acabamento. Unir aqui os ganchos, costas e frente, aqui o gancho da minha frente. E agora a gente vai fazer, antes de fechar as pernas, o acabamento do nosso cos. Vocês lembram aqui que a gente costurou até metade o cos? Eu costurei aqui com um pezinho de máquina fechando esse nosso cos, então colocando ele direito com direito, aqui na outra pontinha, passei um pezinho de máquina. Não precisa fazer acabamento, porque esse cos no final vai ficar embutido, ele vai ficar dobradinho assim. E agora a gente vai dar sequência naquela costura que a gente já fez, tanto na frente quanto nas costas. E a gente vai fechar todo esse cos da nossa calça pela parte de dentro. Opa! Então, a gente vai fechar todo esse cos, a gente vai unir pontinha aqui, costura do nosso cos com a lateral da nossa calça, a outra lateral que tá sem o zíper, e a gente vai passar uma costura em toda essa volta de um pezinho de máquina, e não precisa de acabamento por enquanto. Unimos aqui toda a parte do nosso cos, e agora a gente vai dar aquele acabamento que eu comentei lá quando a gente estava pregando o zíper, que a gente já prendeu essa pontinha aqui, e agora com a ajuda do nosso ferro de passar, eu vou
desvirar a nossa calça, a gente vai ficar com o lado avesso pra fora agora. E com a ajuda do ferro, a gente vai vincar todas essas costuras do nosso cos pra cima. Então, a gente vai pegar o ferro e vai vincar essa costura de encontro do nosso cos com a nossa calça pra cima, pra gente conseguir fazer o acabamento. E agora, a gente vai... Eu vou abrir mais o zíper aqui. E agora, a gente vai fazer a construção desse nosso acabamento. Porque a gente não quer que essa pontinha fique aparecendo. A gente quer que ele fique, que o nosso cos fique embutido. A gente quer que a nossa calça fique embutida no nosso cos. Então, primeiro de tudo, a gente vai vincar com o ferro, dobrando o nosso cos bem ao meio. Ele vai ficar com essa sobrinha aqui comparada à nossa costura. E agora que a gente já tá com ele vincado, a gente, com a ajuda do ferro de novo, vai vincar essa parte pra dentro, bem rente a essa costura que a gente fez do cos. Eu vou filmar agora mais de pertinho pra vocês. Ó, então aqui a gente tem o nosso cos, parte interna, tá? Vincamos essa costura pra dentro, dobramos o nosso cos, e agora a gente vai pegar essa costura e dobrar pra que ela fique bem rente... Opa! Para que ela fique bem rente a essa costura que a gente uniu o cos à nossa calça. E aí, a gente vai vincar com o ferro, alfinetar tudo bem, e depois de alfinetar, a gente vai passar uma costura de pesponto para embutir esse nosso cos. Ó, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vai ficar. Ó, passei bem o nosso cos com o ferro, vincando aqui a parte de cima, nosso cos, e aqui a parte interna, que ele tá bem encontrando a costura que a gente fez do cos, né, pra encontrar o cos. Então, agora a gente vai passar um pesponto aqui, bem delicadinho, em toda a volta, pra depois a gente conseguir fechar as nossas pernas, fazer a bainha e terminar a nossa calça. Alfinetei bem aqui o meu cos, ó, bem de encontro com essa costura, e agora eu vou passar um pesponto aqui, que também vai aparecer desse lado como acabamento do nosso cos. Finalizei aqui a parte do nosso cos com o pesponto, ó como é que fica do lado de fora. Ainda tem que assentar bem a costura no ferro, e o lado de dentro fica assim, ó o acabamento que lindo que fica. Fica o nosso cos fica embutido, né, a nossa calça fica embutida no cos. E agora, a gente vai fechar as pernas da nossa calça, porque aqui tá aberto ainda. Então, a gente vai abrir ela aqui pelo lado avesso, né? Pelo lado avesso. Vai encontrar gancho com gancho aqui, costura com costura. E vai fechar as duas pernas na mesma costura. Então, aqui é a nossa frente, parte interna da nossa calça. E aqui a gente vai colocar costura com costura dos dois ganchos, fechar uma perna inteira, pontinha com pontinha, e fechar nossa outra perna, pontinha com pontinha. E depois de fazer essa costura de um pezinho de máquina, costura de acabamento, overlock, zigue-zague ou costura com acabamento em viés. Depois de fechar as duas pernas com essa única costura, só vai faltar a gente fazer a bainha da nossa calça. E aí, fazendo a bainha da nossa calça, a nossa calça tá pronta. Estamos com uma calça pronta e feita bem rápida, né? A bainha da calça, eu vou fazer uma bainha simples de 2 viras, mas se tu quiser, tu pode fazer uma bainha mais larga, pode colocar outro tecido para fazer um barrado diferente, pode colocar uma barra larga do mesmo tecido, também fica super bonito. Mas eu, a princípio, vou fazer uma bainha fina. E a nossa calça ampla fica assim. Já me conta aqui nos comentários o que tu achou, o que tu achou dessa aula. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo!